A cidade de Nápoles está em êxtase depois da conquista do título da Série A italiana, mas essa história nem sempre foi feliz e o clube passou por um caminho muito tortuoso, do começo ruim ao auge com o Maradona e pro fundo do poço novamente. Hoje eu vou te contar o caminho do Napoli para ser campeão italiano e enterrar 33 anos de sofrimento. Para falar dessa conquista, a gente tem que contar um pouquinho da história e da jornada do clube ao longo dos anos, o que só vai ressaltar esse título. A Società Sportiva Calcio-Napoli foi fundada em 1926, da junção de dois clubes mais antigos da cidade de Nápoles. O clube nunca foi um dos grandes do país, muito também pela maneira como a liga era dividida antigamente, entre a região norte, que era mais rica e com as melhores equipes, e a sul, onde fica a cidade napolitana. Com a unificação da Série A, o domínio dos clubes da região norte, Juventus, Torino, Inter de Milão e Milan, os principais, se mostrou imperativo, e o Napoli era mais um dos clubes sulistas com desempenho sempre medíocre ou ruim, inclusive sendo rebaixado para a segunda divisão algumas vezes. Até por isso, o seu primeiro título nacional de relevância veio apenas em 1962. Foi uma Copa da Itália, demorando mais de uma década para conseguir ganhar essa taça depois outra vez. Mesmo às vezes terminando alto na tabela da Série A e disputando competições europeias, como as extintas Taça das Feiras e a Copa dos Campeões de Copas, ainda assim na Itália o Napoli era um clube apenas no máximo mediano. Mas tudo isso mudaria no ano de 1984. Quando o Napoli pega um empréstimo, faz uma gambiarra administrativa e quebra o recorde de transferências, contratando um craque do Barcelona, o argentino Diego Armando Maradona, que chegava pelo equivalente a 12 milhões de euros. No período anterior à chegada do Maradona, circulavam rumores na cidade de Nápoles, muito antes do Twitter, das especulações e dos jornalistas especializados em transferências como o Fabrício Romano. As conversas se davam nos locais de trabalho, nas casas e nos bares napolitanos. Mas muitos custavam acreditar, porque um cara tão talentoso viria para o nosso humilde clube. Mas ele chegou, pro êxtase total da cidade e com o estádio São Paulo lotado para receber o gênio. E o motivo ficou aparente, já que no final das contas, Napoli e Maradona combinavam perfeitamente. Isso porque mesmo sendo craque, Diego era visto com maus olhos por muitos na Europa. A sua carreira foi marcada por polêmicas, dentro e fora de campo, e no Barcelona não foi diferente. Contra o Atlético de Bilbao, o argentino sofreu uma entrada horrorosa do Goicoechea, que tirou ele dos gramados por alguns meses. E aí quando voltou a jogar e voltou a enfrentar o Goicoechea, o Maradona quis se vingar e revidou, dando uma joelhada brutal pra cima de um jogador do Bilbao, culminando numa das maiores brigas que o campeonato espanhol já viu. Mas isso não foi encarado como uma revanche, e sim como um jogador sul-americano esquentadinho e briguento que não sabia se comportar. Assim, a sua hora em Barcelona chegou ao fim, e sem mais clima ele comprou a briga, e foi pro pequeno Napoli, que tem uma história parecida. A diferença norte e sul da Itália vem desde aquela época em que o campeonato era dividido e marca um longo preconceito dos nortenhos, uma região tradicionalmente mais desenvolvida, com os sulistas que historicamente tiveram condições um pouco mais precárias. Assim, não é incomum você ver torcedores rivais, menosprezando e sendo preconceituosos com o Napoli e o pessoal da cidade de Nápoles. Do mesmo jeito que o Napoli escutava e ainda escuta gritos de preconceito vindo das arquibancadas, com Maradona era a mesma coisa. E quem pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto é um cara que eu admiro muito, que é jornalista e comentarista da ESPN e sabe tudo sobre futebol italiano. É um prazer gigantesco para toda a equipe do Eurofute receber aqui um comentário diretamente dele, Leonardo Bertozzi. Um time como o Napoli, quando ganha um título, ele tem o valor de 10, 15 para um time de um grande centro, ainda mais por como a Itália é distribuída socioeconomicamente, historicamente o norte mais industrializado, mais rico, muitas vezes com olhos de desprezo e de preconceito para a região sul, que sempre foi uma região, ao contrário, menos industrializada e mais pobre, historicamente tratada com esse desdém, Muitas vezes, as frases, os cantos contra Nápoles, eles são bem abjetos, Cantos como falando sobre falta de higiene, cantos que pedem que a lava do Vesúvio lave a cidade, enfim, coisas absolutamente ridículas, mas que sempre fizeram parte aí, infelizmente não como folclore, mas como realidade.
A identificação com o craque que sofria dos mesmos problemas não demorou a acontecer, e o resto foi mágico, ou no caso, mágica. Essa era do campeonato italiano foi marcado por uma disputa muito acirrada. Antes da lei Bosman e dos times mais ricos colecionando os melhores jogadores do mundo, era mais comum que diversos clubes tivessem ali o seu craque, né, e tudo fosse um pouco mais equilibrado. Então naquela época, por exemplo, a Juventus teve o Platini, a Inter teve o Rummenigge, a Roma tinha Paulo Roberto Falcão, a Fiorentina teve Roberto Baggio, e por aí, até times mais fracos como a Udinese, por exemplo, teve o Zico por alguns anos. Você tinha os principais jogadores do mundo jogando na Série A italiana, então você tinha ainda com o limite de estrangeiros, né? Inicialmente 2, depois 3 ali na segunda parte dos anos 80, então você tinha grandes craques mundiais. Se a gente pegar a Copa de 90, as principais estrelas daquele mundial jogavam no futebol italiano, algumas delas até na segunda divisão, então não era simples você ser campeão italiano e o Napoli conseguiu fazer isso. Com o Maradona, o Napoli trocou de patamar e agora brigava com os demais, com a primeira grande glória vindo na temporada 86-87. Com o gênio dando show, o time napolitano voa no campeonato italiano e consegue a dobradinha, vencendo mais uma vez a Copa da Itália e agora também a Série A italiana pela primeira vez em sua história. Isso basicamente logo depois do Maradona fazer aquela Copa brutal de 1986, ou seja, dava pra dizer que o Napoli tinha o melhor jogador do planeta em seu elenco. E lá ele não jogou sozinho não, fazendo parte de um trio, agora você vai entender aquela frase anterior, né, que foi mágica: Maradona, Bruno Giordano e Careca. Isso não é invenção nossa, tá? Realmente era chamada assim na época. Na temporada 88-89 veio a primeira conquista internacional do clube, a Copa UEFA, hoje chamada de Europa League, né? Onde o Napoli derrotou gigantes como a Juventus e o Bayern de Munique para se sagrar campeão. Sempre, claro, com performances de gênio do craque argentino. E foi em 1990 que veio o último título napolitano de Maradona, mais uma vez sendo artilheiro da equipe. Ele levou o Napoli à conquista da Série A italiana por outra vez. Se antes já ficava claro que Maradona se tornou o maior ídolo da história do clube, agora as coisas tinham ido por um novo patamar. Maradona agora era o rei de Nápoles. Mas nem tudo são flores e isso é especialmente verdade quando a gente fala da trajetória do camisa 10. Seu final no clube foi extremamente decepcionante. Pego no doping por uso de cocaína, Maradona acabou suspenso do futebol por 15 meses, sem voltar pro Napoli após esse período, e se despedindo sem festas ou comemorações. Mesmo assim, ele não deixou de ser ídolo máximo do clube e da cidade, com estátuas e murais por toda Nápoles, fazendo muitos napolitanos virarem inclusive torcedores da Argentina, tendo diversos bebês nascendo com o nome de Diego, e tendo o estádio São Paulo, o mesmo que um dia ele lotou em sua apresentação, sendo rebatizado. Hoje, o estádio se chama Diego Armando Maradona. Assim como o sorvete, a história napolitana tem 3 camadas, e a do meio não foi muito doce. O Napoli não conseguiu substituir o seu melhor jogador e o período acirrado da Série A acabou. Agora a Liga Italiana passou a viver um momento de domínios. O Milan dos holandeses, com Van Basten, Gullit e Rijeka, venceu a Liga 3 vezes seguidas, ao todo ganhando 5 vezes na década de 90, enquanto a Juventus venceu 3 vezes nesse mesmo período, e o Napoli nada. Começou um século novo e depois de uma pequena disputa a Inter engrenou 5 títulos consecutivos, no que depois virou a vez da Juventus fazer o mesmo e ganhar um atrás do outro, e o Napoli nada. Quanto mais tempo passava e mais aumentava o jejum, mais Maradona virava uma figura monumental dentro da cidade. A seca após Maradona fez que o legado dele ficasse ainda maior, e esse começo de século 21 foi horrível pro Napoli, até que chegou um cineasta que resolveu transformar a história do clube em roteiro de cinema. Isso porque a gente falou do marasmo aí, da seca de títulos, mas não ganhar troféus era o menor dos problemas do Napoli, tá? E começou o século 21 amargando a segunda divisão. E fica pior, além de estar mal dentro do campo, o Napoli foi acumulando várias dívidas e problemas financeiros, e assim teve que declarar falência, e acabou caindo para a Série C do Calcio. Então, nesse período, o Napoli passou por reformulações, por dificuldades, queda para a Série B, falência, né? O Napoli chegou a recomeçar do zero, a ir para a Série B, e para a Série C, na verdade, até uma frustração de não conseguir subir de primeira da Série C, e pouco a pouco o Napoli foi se constituindo aí como uma força a ser considerada. E só conseguiu fazer isso porque o que poderia ser uma tragédia se transformou com a chegada do produtor de cinema Aurélio de Laurentiis. Ele conta que estava literalmente gravando um filme com astros do cinema como Angelina Jolie e Jude Law quando foi passar férias na Itália. Soube da situação do Napoli
e resolveu comprar o clube em 2004. Quando eu perguntei cadê os jogadores, eles me responderam: Senhor De Laurentiis, os jogadores não existem. Ele foi do céu ao inferno de gravar com a Angelina Jolie para comprar um clube que estava na terceira divisão, sem jogadores e falido, mas mesmo assim conseguiu reestruturar, levar o time de volta para a Série A e voltar ao patamar anterior de brigar com os grandes. O clube napolitano viveu momentos agridoces depois disso. Quando achava um novo craque, quem sabe um sucessor do Maradona, né, depois de tanto tempo, ele não durava muito no clube. O Cavani, por exemplo, brilhou, mas ficou pouco tempo e foi pro PSG. Depois veio o Higuaín, né, uma contratação badalada por vir do Real Madrid e que chegou a meter 36 gols na liga em sua última temporada, né, que foi um recorde, até sair para rival Juventus e virar persona non grata em Nápoles. Depois de tudo isso, um técnico de carreira inusitada chegou para dar um novo sopro de vida para o clube sulista. Era Maurício Sarri. O Sarri é um treinador pouco convencional. Em vez do caminho comum de cara que era um ex-atleta profissional e depois virou treinador, o italiano era apenas jogador amador de futebol, trabalhando mesmo como bancário antes de começar uma carreira bem sucedida de treinador e chegar ao Napoli em 2015. E foi na temporada 17-18 que o bicho pegou. Foram grandes jogadores nesse período. Podemos lembrar a geração de Lavezzi, de Cavani, de Hamsik. Mais recentemente, né, Insigne, Koulibaly, Mertens, que se tornou o maior artilheiro da história do clube. O principal desse time era como ele jogava, pressionando o tempo inteiro, controlando o jogo e com troca de passes envolvendo os adversários. Com isso, o Napoli fez uma temporada de campeão, conquistando incríveis 91 pontos na liga. Mas mesmo assim, ficando atrás da Juventus, que fez 95. Foi a melhor campanha do Napoli na história da Série A italiana em número de pontos, e em várias outras edições do campeonato, esses 91 pontos teriam sido suficientes para coroar o Napoli como campeão, mas ele não conseguiu impedir a velha senhora de emplacar 8 campeonatos consecutivos. A era dos domínios ainda não tinha acabado, e a Juventus reinava absoluta, mas a era daquele Napoli sim. O Sarri Ball acabou sendo dissolvido depois de muitos anos jogando um futebol atraente e que brigava com os grandes. Sarri e Jorginho foram pro Chelsea e ao longo dos próximos anos, esse time foi terminando de se desfazer, com quase todas as peças indo para outros clubes. E para pôr ainda mais lenha na fogueira, um novo traidor apareceu. Depois do Chelsea, o Sarri voltou para a Itália para treinar justamente a Juventus e foi campeão italiano com a Juve, justamente o 9º título consecutivo. O Napoli vinha numa crescente, tinha conseguido conquistar a Copa Itália algumas vezes, mas a Série A italiana ainda nada. A Sina Partenopei não tinha hora para acabar e o clube completava 30 anos desde o último título italiano, mas o sabor amargo tinha terminado e finalmente os torcedores poderiam então sentir o gosto da última camada, e o sabor foi muito doce. Durante a sua dinastia na Série A, a Juventus tinha contratado Cristiano Ronaldo para brigar pela Champions e se isolar ainda mais no campeonato italiano, mas os planos não funcionaram como esperado e o domínio foi quebrado pela Inter de Milão, de Lautaro e Lukaku na temporada 2021. E aí o campeonato voltou a ser disputado como há muito tempo não era, com o Milan levantando a taça na temporada 21-22 com a estrela de Rafael Leão. E agora no comando da equipe do Napoli chegava Luciano Spalletti, um técnico que obteve louros com a Roma no passado, mas que não vinha tendo sucesso já há um bom tempo. Inclusive parte da torcida napolitana passou a odiar o cara, tanto é que ele teve seu carro roubado, e não é que tentaram roubar por causa do valor do automóvel ou para pedir resgate não. Depois do roubo, os ladrões exibiram uma faixa dizendo: se você for embora do Napoli, a gente devolve o seu carro. Pode ter sido só uma brincadeirinha de mau gosto, mas a verdade é que os torcedores queriam Spalletti longe do clube. E com esse clima nada bom, para a temporada 22-23, o elenco perdeu algumas peças muito importantes. O maior artilheiro da história do clube, o Mertens, não teve seu contrato renovado e saiu de graça, enquanto Insigne, que é cria do clube, cria da região, né, tem muita identificação com o Napoli, não renovou e também foi embora. Além deles, Fabian Ruiz, pilar do meio campo, foi pro PSG, enquanto o zagueirão Koulibaly, que foi uma rocha na defesa napolitana por anos, saiu vendido pro Chelsea. Isso gerou muitas lacunas na equipe, eram simplesmente jogadores pilares do Napoli por anos, saindo todos de uma vez só. Jogadores que eram ídolos, ou ao menos intocáveis no time titular, mas o presidente De Laurentiis viu de outra forma, como ele falaria depois. Nos últimos anos, alguns jogadores estavam mimados, sem entusiasmo, então eu precisava de um grupo, de 11 titulares mais 11 reservas do mesmo nível. A gente erra achando que pode comprar um grande jogador e resolver todos os problemas, mas não, os problemas você só resolve com um time de verdade. As reposições foram vistas como muito importantes, mas nada demais. Hoje a gente olha para esses caras com outros olhos, mas na época chegou o zagueiro Kim Min-jae vindo do Fenerbahçe, pouco conhecido nas principais ligas europeias. O volante Anguissa do Fulham e um dos grandes trunfos dessa equipe,
o ponta desconhecido Wisła Kvaratskhelia, que jogava no Dinamo Batumi da Geórgia. E é até interessante pensar que numa dessas transições aí de elenco que se montou o time campeão nas mãos do Spalletti, porque no começo da temporada eu não acho que ninguém daria muito pelo Napoli, eu não colocava o Napoli na lista de favoritos. Como é que você poderia imaginar, né, que o Kvaratskhelia seria essa sensação toda na primeira temporada, o Kim tomaria conta da zaga no lugar do Koulibaly, isso para citar dois caras que substituíam verdadeiros pilares da equipe. Do Osimhen já se esperava muito, mas é um jogador que em outros momentos sofreu com lesões, com falta de continuidade, teve sempre lá fazendo seus gols. Alguns que já estavam lá tiveram uma subida de nível absurda, no caso do Lobotka, né, como primeiro volante dessa equipe, o motorzinho ali que ajuda essa engrenagem a funcionar. Assim dá para estabelecer o time base dessa campanha. O 4-3-3 de Spalletti tem no gol o Alex Meret. A defesa é composta pelo lateral direito e capitão Giovanni Di Lorenzo, com o sul-coreano Kim Min-jae comandando a zaga, que também tem o Amir Rahmani, acompanhado geralmente do Mário Rui na lateral esquerda. O tridente de meio campo se consolidou com Lobotka fazendo um papel mais de volante, Anguissa como um meio campista de área a área e Zielinski um pouquinho mais à frente, enquanto a ponta direita é a única sem um titular absoluto, com o mexicano Lozano e o italiano Politano se revezando na posição. Já o ponto esquerda tinha dono, Kvaratskhelia, o Kvara, que formou uma dupla incrível com o centroavante matador da equipe, Victor Osimhen. E a fala do De Laurentiis não é completamente verdadeira, né? Porque os reservas do Napoli não são do mesmo nível dos titulares, mas mesmo assim algumas peças do banco tiveram sim a sua importância nessa jornada, como o lateral esquerdo Matias Oliveira, o meia Elmas, o zagueiro Juan Jesus, o meio campista Ndombele, acredite se quiser, e os atacantes Raspadori e Giovanni Simeone. O Napoli iniciava a temporada 2022-23 totalmente reformulado, e ninguém ou muito pouca gente colocava o time como favorito para a Série A italiana, ou sequer arriscava que os caras poderiam brigar lá em cima. Mas o que se viu logo no começo da temporada foi um início arrasador. O primeiro jogo já seria um desafio, fora de casa contra o Hellas Verona. Pode não parecer grande coisa, mas a rivalidade dos dois é muito forte na Itália pelo quesito fora de campo, pautado pelo desdenho de alguns torcedores do Verona, né, um time do norte, contra Nápoles. Em certa ocasião, a organizada do Verona exibiu uma faixa com os dizeres Força Vesúvio, torcendo para que o vulcão localizado em Nápoles entrasse em erupção, para vocês terem uma ideia do baixíssimo nível que chega aí quando uma rivalidade se acende desse jeito. Mas o começo do Napoli nessa temporada foi avassalador, já serviu de indicativo do que viria pela frente, um 5-2 para cima do Verona, seguido de um 4-0 para cima do Monza, muito por causa de Osimhen e Kvara, os gols não faltavam em Nápoles. O Partenopei empatou os próximos 2 jogos, só que depois disso encaixou simplesmente uma sequência de 11 vitórias consecutivas, incluindo sucessos contra Lazio, Milan, Roma e o emblemático 4-0 contra o Sassuolo, com um gol do Kvara e um hat-trick do Osimhen para ficar de bom tamanho. O campeonato iria parar por quase 2 meses por conta da Copa do Mundo, e nesse momento o clube vivia simplesmente 15 jogos de invencibilidade na Série A, o que colocava o Napoli tranquilamente na liderança do campeonato com alguma folga, né? E sem saber o que é perder. Só que isso, por incrível que pareça, não era novidade. O Napoli de Sarri já tinha encantado e dado esperanças, que no final foram falsas, né, pro torcedor. E o próprio Napoli de Spalletti na temporada anterior tinha começado com 10 vitórias em 11 jogos, assumindo a liderança no início também. Mas a história se repetia sempre, o time perdia o gás e eventualmente o título. Só que em 2022-23 a história seria diferente, e com a pausa para a Copa, a gente pausa também para falar um pouquinho dos principais craques daquela equipe. O primeiro é o cara que encantou por ter um estilo um pouquinho parecido com o do Maradona, que é o Kvaratskhelia. E antes de falar dele, se você tá curtindo esse vídeo, por favor considere se inscrever aqui no canal. Se você for novo por aqui, a gente costuma fazer algumas produções com esse nível de qualidade. Esperamos que você goste, clica no botão vermelho embaixo do vídeo, você entra pra nossa comunidade e dá uma força monstra pro nosso trabalho, beleza? Eu cheguei a mencionar que o Kvaratskhelia era desconhecido por jogar na Geórgia, mas a verdade é que essa história é um pouquinho mais complicada. O Kvara se destacou no Rubin Kazan na Rússia por alguns anos, chamando a atenção de alguns grandes clubes, mas mesmo assim nenhum deles queria pagar o valor de 20 milhões de euros pedido pelo clube, uma pechincha, né, vamos combinar. E segundo seu empresário, isso era justamente por conta da sua nacionalidade. Eles não tinham segurança de pagar esse valor por um jogador que vem de um país pequeno, ele não vem do Brasil. É aí que começa a guerra Rússia-Ucrânia, e por conta do conflito diversos estrangeiros jogando nesse
esses países puderam rescindir os seus contratos. Ele assim saiu para o Dinamo Butami da Geórgia, mas claramente de maneira provisória, o nível dele já estava muito acima da liga local, né? E aí pouco tempo depois foi comprado pelo Napoli por 10 milhões de euros, uma pechincha ainda maior. E antes mesmo de estrear, o Kvara já tinha a cara do Napoli, isso muito por conta de ele ter sido desprezado pelo lugar onde nasceu, né? Pela sua nacionalidade. Quando jogou então, mostrou uma habilidade que lembrou muito, em alguns momentos, a do gênio Maradona, com dribles e golaços, aquele ímpeto de ir pra cima, de arriscar, um jogador com a ousadia do peladeiro que ainda não foi castrado pelas obrigações táticas, a mágica do cara que não quer seguir ordens, mas quer seguir o seu próprio instinto. Kvara trazia com a sua imprevisibilidade um tempero que todo torcedor gosta de ver em campo e que os napolitanos viram muito bem na década de 90. A comparação não demorou para ser feita e o seu início meteórico gerou então o seu apelido de Kvaradona. Mas talvez o grande herói, aquele que representou exatamente o que é ser Napoli, seja o mascarado que não é Zorro nem Batman. É o nigeriano Victor Osimhen. Ele se destacou no Lille e assim chegou a Nápoles na temporada 2021, mas o seu começo foi marcado por lesões. A mais grave delas quando ele se choca com o zagueiro Skriniar da Inter, fratura o rosto e precisa passar por cirurgia, colocando 6 placas e 18 parafusos na face. Depois de alguns meses fora, ele volta então usando uma máscara de proteção, essa que ele usa até hoje mesmo sem precisar. Pode ser por precaução mesmo, afinal a lesão foi gravíssima, né? Ou até mesmo como uma espécie de amuleto da sorte, já que começou a temporada voando, pô, se com a máscara tá assim, pra que tirar, né? Sem contar que o Osimhen também passou por tudo aquilo que o Maradona passava e talvez até pior. Além do preconceito na Itália contra os jogadores do sul do país e com os sul-americanos, o mesmo acontece com os jogadores africanos e negros em geral. E Osimhen constantemente ouviu vaias e gritos racistas vindo de torcidas adversárias. Enfim, a cidade parecia ter encontrado os sucessores espirituais do rei de Nápoles. Um menosprezado e habilidoso como ele, e um que passou por um perrengue, luta contra o preconceito, mete gol a rodo e veste uma máscara de Zorro. Na mitologia do personagem, sabe qual é o nome do Zorro? Dom Diego. Não dá pra criar um roteiro assim, parecia só coincidência, mas na verdade era o destino. Mas ser um time invencível é tarefa para poucos, né? É uma tarefa quase impossível e é nesse momento então que o Napoli sofre o seu primeiro revés da temporada. A volta da Copa não foi boa pro time e o seu primeiro confronto foi uma derrota para a Inter de Milão, que marcava o fim da invencibilidade e o começo de um gigante ponto de interrogação. Será que o time mais uma vez perderia o gás e deixaria escapar essa oportunidade de ouro? E todos se perguntavam isso porque já aconteceu outras vezes. O Napoli encantava com jogadores craques e um futebol envolvente para chegar na hora H e sempre vacilar para uma Juventus simplesmente implacável. E 2 jogos depois dessa derrota para a Inter de Milão, o Napoli enfrentava justamente a velha senhora. Uma vitória bianconera seria o encurtamento da distância para o líder e deixaria a ultrapassagem iminente. Vai ser uma tristeza. Eu vou cravar que se o Napoli perder para a Juventus sexta-feira, a Juventus ganha esse campeonato italiano. Eu não tenho dúvida disso. Se a Juventus ganhar sexta-feira, vai dar um tilt na cabeça dos caras lá do Napoli. Eles vão começar a se lembrar lá da época que a Juventus ganhava deles direto todo ano. E vão começar a perder um jogo atrás do outro e a Juventus vai disparar e vai ser campeão. Você vai ver. O Napoli não pode perder para a Juventus, cara. Não pode. Certamente muitos torcedores já começavam a ter calafrios, lembrando das temporadas anteriores, né? E o pior, tá? A Juventus chegava para esse jogo contra o Napoli numa sequência de 8 jogos sem sofrer gols. Uma defesa simplesmente intransponível. Seria esse embate entre Napoli e Juventus o choque de realidade, né? A hora que o Napoli iria perder mais uma vez e dar adeus ao sonho? Só que esse Napoli tinha algo diferente, mais precisamente 2 algos. Os Azzurri começaram com fogo no pé, com o Osimhen abrindo o placar de cabeça num rebote em um voleio do Kvara. E ainda no primeiro tempo, agora foi o nigeriano que serviu o georgiano, que bateu o colocado e ampliou. Na narração em inglês, chega a arrepiar ouvir o narrador falar depois desse gol aí. It might just be their year, and perhaps 33 years of hurt drifting away. O Di Maria até descontou pra Juventus, mas o resto foi um atropelo. O Rhamani marcou o seu, o Kvara deu uma absurda assistência telegrafada, né, pro Osimhen fazer o doblete, e o Di Lorenzo fechou a conta. 5-1 pro Napoli, que se impôs e abriu 9 pontos de vantagem na liderança da Série A.
outro desses pontos aí de certeza de que o título viria foi a goleada sobre a Juventus, porque a Juventus estava numa campanha de recuperação, muitas vitórias seguidas sem sofrer gol, e a partir daí ficou muito claro que seria muito difícil tirar o título absolutamente justo, merecido, como qualquer título no campeonato de pontos corridos né? Ainda tinha mais de metade do campeonato pela frente, mas não parecia que nenhum adversário seria capaz de parar o Napoli. O futebol dos caras não era só bonito e envolvente, né? Ele era ofensivo e era eficiente, era um futebol vencedor. Talvez aqueles pequenos detalhes que impediram o Sarri de fazer história com o Napoli lá atrás não estavam impedindo o Spalletti. A vitória cachapante contra a Juventus foi aquele ponto de virada numa temporada em que um time sob desconfiança passa a ser visto como favorito. 3 pontos com autoridade para converter os descrentes. Essa vitória ajudou o time a engrenar mais uma sequência positiva, incluindo um 2-1 para cima da Roma com um golaço de cinema do Osimhen em assistência do Kvaratskhelia. Aliás, o Osimhen nesse jogo, cara, tava absolutamente espetacular, né? Ele foi substituído e acompanhou o finalzinho da partida do banco de reservas. E o cara estava absolutamente possuído, vivendo intensamente cada gota de tensão do fim da partida. Esse cara incorporou completamente o espírito de um torcedor napolitano. Nenhuma derrota para Lazio, curiosamente treinada pelo Sarri, tirava os ânimos dessa equipe. E chegando ali em abril, liderando por muita coisa, o foco agora era outro: a Champions League. Eu não tinha falado dela ainda, né? Mas para um clube que tá jogando tão bem, naturalmente se cria expectativas de que, pode ganhar uma Série A italiana, mas pode ganhar outras coisas também. E o Napoli vinha fazendo uma excelente campanha europeia. Pegou uma fase de grupos dificílima com Liverpool, Rangers e Ajax, e ainda assim venceu o grupo, né? Mas a partir de alguns jogos pontuais, né? Diria o jogo com o Liverpool em casa na Champions, por exemplo, a goleada que ali contra um adversário forte de um campeonato forte, o Napoli mostrou que não seria fogo de palha. O avassalador time de azul pegou nas oitavas o Eintracht Frankfurt e despachou com facilidade, né? Fora de casa, o Kvaradona até perdeu um pênalti, mas se redimiu dando uma assistência de calcanhar brilhante e eles venceram por 2-0. Aí em casa mais um passeio, foi 3, com doblete do Osimhen e classificação mais do que especial para as quartas de final. Foi a primeira vez em sua história em que o Napoli conseguiu chegar tão longe na Champions. Nem aquela equipe do Maradona tinha conseguido esse feito. Aí sai sorteio para as quartas de final e o Napoli recebe uma grata surpresa. Enfrentaria o conterrâneo Milan. Não era subestimar os caras, mas podendo ter em frente times como o Manchester City e o Real Madrid, que botam mais medo, né? O Milan parecia um adversário mais simples. Afinal, jogava no mesmo campeonato que estava sendo amplamente dominado pelo trator italiano. Só que as coisas não foram bem assim, né? Isso porque, curiosamente, logo antes dos confrontos pelas quartas da Champions, esses dois times se enfrentaram pela Série A italiana. O Napoli vinha embalado de um 4-0 para cima do Torino e enfrentava agora um Milan numa espécie de esquenta para decisão. Mas se o time do Sul era extremamente favorito no confronto da Champions antes, né? Isso tudo meio que desmoronou rapidamente. Com o Osimhen de fora por lesão, o Milan surpreendeu e em pleno estádio Diego Armando Maradona meteu um atropelo absurdo. 4-0 fora o baile, com o doblete da estrela Rafael Leão, num raro momento de apagão do Napoli e justamente no pior momento possível, né? Chega então na Champions com muita gente já duvidando do Napoli, né? Se eles seriam capazes de passar pelo Milan. E de fato os rossoneri venceram o jogo de ida por 1-0, ainda sem o Osimhen. E no jogo de volta o Napoli apenas empata por 1-1, com direito a um pênalti perdido do Kvara e gol depois de uma jogadaça do craque Rafael Leão num erro de Ndombele, que estava substituindo o Anguissa, que foi expulso no primeiro jogo. Um dos sonhos do Napoli terminava ali. E é seguro dizer que o time não tinha realmente 11 titulares, mas 11 reservas do mesmo nível, não. O time perdeu muito desempenho no mês de abril, e a eliminação na Champions somou-se à anterior queda na Copa Itália para Cremonese. O caminho para a final da Champions estava traçado de uma maneira que talvez fosse a melhor oportunidade na história do clube, né? O time estava bem, tinha jogadores em ótima fase, pegando um caminho que não era dos mais complicados considerando outros adversários que poderia ter enfrentado, mas caiu. E se houve uma tristeza inicial naquela semana por conta da queda na Liga dos Campeões, essa tristeza não duraria muito. Ela seria passageira, efêmera, porque as dores acumuladas durante 33 anos estavam prestes a desaparecer. A eliminação na UCL, por mais decepcionante que tenha sido, não foi suficiente para derrubar os ânimos do Napoli por muito tempo. Afinal, o time estava a poucas rodadas de confirmar o título da Série A italiana e encerrar o longo jejum. O Napoli enfrenta então e derrota mais uma vez a Juventus, que pro torcedor dava um gostinho a mais, né? Fazer dopieta, ou seja, vencer o jogo de ida e de volta, né, na Série A, sobre um rival que, cara, por tantos anos fez o torcedor do Napoli chorar. Era a alma sendo lavada, e nesse momento o Napoli precisava de muito pouco para confirmar o título com antecedência. Ele acaba não vindo contra a
a Salernitana, mas agora contra a Udinese bastava um empate e o time era campeão. O Partenopei começa perdendo, mas o herói e artilheiro Osimhen marca mais um gol, garantindo o empate e o título napolitano matematicamente. Depois de 33 anos de jejum, ninguém mais poderia alcançar o melhor time da Itália naquele momento. O Napoli, enfim, era tricampeão da Série A italiana e mesmo fora de casa, a torcida invadiu o gramado em puro êxtase. O próximo jogo contra a Fiorentina seria para cumprir tabela e comemorar com a sua torcida. Foi uma vitória, mas nem isso interessou, já que todo mundo estava presente mesmo, era para desentalar o grito de é campeão, né? Um grito que vai além do futebol. Um grito de um povo que usa o futebol como arma contra a opressão e preconceito que sofre de outras partes do país. Inferiores que nada. Somos campeões da Itália. Mas esse acho que mais do que qualquer um, pelo contexto de Nápoles, pelo contexto da cidade, enfim, por tudo que esse torcedor que é muito apaixonado já viveu, né? O italiano do sul, ele é mais sanguíneo, mais quente, mais caloroso, mais fervoroso. Certamente quem viu não vai esquecer, vai ser uma história para contar. E o desafio, claro, é se manter no topo, que é ainda mais difícil, né? No final das contas, foram 90 pontos na liga, com 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Kvaratskhelia terminou com 12 gols e 10 assistências, sendo eleito o melhor jogador do campeonato. Spalletti foi eleito o melhor técnico da Série A italiana, enquanto Kim Min-jae foi o melhor defensor. Osimhen, por sua vez, foi escolhido o melhor atacante e se sagrou o artilheiro do campeonato, com incríveis 26 gols e 4 assistências, se tornando o maior artilheiro africano da história da Série A e recebendo a coroa como o próximo rei de Nápoles. É marcante também que o primeiro título de liga do Nápoles sem o Maradona tenha visto justamente depois do falecimento dele, né? É uma pena que o Diego não esteja aqui para ver a cidade onde ele é rei ganhar novos ídolos e virar, pelo menos por um momento na história, a cidade de Kvara e Osimhen. Mas Maradona esteve sim presente nas conquistas. Grande parte das vitórias veio no estádio que hoje carrega o seu nome, o seu legado. E quando o Di Lorenzo ergueu a taça para um Diego Armando Maradona lotado, pode ter certeza que o grande ídolo do clube estava ali, não só em nome, mas na mente e no coração dos torcedores napolitanos. Dá pra dizer nesse momento que nenhum filme do cineasta e dono do Napoli teve um roteiro tão precioso e tão impressionante como essa história de cinema de um Napoli, que foi de um clube falido a glorioso.